Bom dia, irmãos, a paz do Senhor seja com todos, amém? Estamos na nossa segunda conferência bíblica, essa manhã, e estamos falando sobre teologia e psique. É o primeiro encontro hoje, nós damos as boas-vindas a todos que estiveram conosco, mas antes de nós passarmos a palestra, eu gostaria de fazer uma oração, uma intercessão, em favor dos nossos irmãos no Ceará. Hoje, algumas igrejas, especialmente em Fortaleza, estão sendo fechadas por causa de ameaças de criminosos que estão, digamos assim, ameaçando os crentes no Ceará, por causa de algumas rebeliões que estão acontecendo lá. E eles estão responsabilizando os crentes de terem eleito o presidente da República. E o caos que se instalou no Ceará, eles estão responsabilizando os crentes por isso. E a gente não sabe que tipo de perseguição é essa, porque o Brasil hoje não tem 30% da sua população cristã e não se define necessariamente uma eleição pelo povo evangélico. Mas a gente sabe que por trás de tudo isso existe as hostes espirituais do mal, que estão certamente ativas e trazendo de certa forma esses problemas para a população. E o fato é que eu conversei agora mesmo com um dos nossos pastores lá de Fortaleza. Ele disse: pastor, a situação aqui realmente é crítica, essas notícias não são fake news, isso é verdade. Inclusive uma das nossas congregações hoje não vai ter culto porque está em área de perseguição absoluta. Então orem por nós, orem por Fortaleza, para que Deus possa ter misericórdia de nós e esse mal ser cessado em nome de Jesus. Então eu queria convidar os irmãos a nós nos colocarmos de pé e orarmos pelos nossos irmãos lá no Ceará, especialmente em Fortaleza, que estão vivendo esse terrorismo, e que Deus tenha misericórdia. Senhor, nós agora nos colocamos diante de Ti, Pai, em favor dos nossos irmãos no Ceará. Pai, nós estamos consternados com toda essa situação que estamos ouvindo falar. Pai, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia do Teu povo, especialmente aqueles que estão, Senhor, às margens, ó Deus, da cidade, em Fortaleza, nas regiões de periferia, onde há, Senhor, um domínio maior, ó Deus, do tráfico, onde há um domínio maior das facções, dos criminosos. Pedimos ao Senhor, tem misericórdia, Pai, dessa situação, tem misericórdia do caos que está se instalando no estado do Ceará, especialmente em Fortaleza. Pai, nós temos notícias que igrejas estão fechadas hoje, proibidas de celebrar o Teu nome, Senhor, por causa dessas ondas de ameaça que estão envolvendo, Senhor, naquele estado. Pedimos ao Senhor, tem misericórdia, Pai, porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Queremos pedir ao Senhor que intervenha nessa situação, porque Tu estás acima de todas as coisas, Pai. Tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da nação brasileira, tem misericórdia, Senhor, também do estado do Rio de Janeiro. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor a Tua bênção para esse encontro que nós estamos tendo aqui hoje pela manhã, essa conferência, que seja uma bênção, que possamos aprender, que o Teu nome seja glorificado e acima de tudo, Pai, o Senhor possa se fazer presente em nosso meio. Nós Te adoramos nessa manhã, nós bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Muito bem, pode se sentar. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão conosco. Muito obrigado por vocês terem vindo. Louvado seja Deus pela sua presença, pela sua vida, O pastor Vinícius está aqui com a Luciana, estão de férias, Que bênção. Vieram para o calorzão do Rio de Janeiro, acostumado já no frio de São Lourenço, Lu? E aqui um calorzão desse, mas que bom que vocês estão aqui. A todos os nossos queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Então, sem mais demora, nós vamos convidar as nossas palestrantes da manhã. Elas vão estar apresentando a palestra. O nosso encontro hoje será dividido em dois momentos. Primeiro nós vamos ouvir a palestra, tá certo?
Elas vão ministrar a palestra falando pela análise da psicanálise clínica sobre depressão, as suas causas, efeitos e o tratamento, tá certo? Depois, nós vamos abrir para que os irmãos possam fazer perguntas, e aí nós vamos entrar tanto no viés teológico, como também no viés da psicanálise. Então, preste atenção, vai aparecer aí na tela o número do WhatsApp que vocês vão poder enviar as perguntas. Então, se você quer fazer uma pergunta, você pode usar o seu aplicativo de mensagens e mandar as perguntas para esse número que vai aparecer aí na tela. Então, você pode mandar as perguntas para esse número, tá certo? Anota aí já o número, porque as palestrantes vão ministrar as palestras com slides, então você já anota aí o número. À medida que for surgindo uma pergunta que lhe interessa fazer, você manda para esse número e depois nós vamos dar as respostas ao final da palestra, tá certo? Combinado? Já anotaram o número aí? Facilitou? E todo mundo tem o aplicativo, fica mais fácil, manda a mensagem, tá certo? E aí a gente pode fazer assim, tá bom? Então, com a palavra. Nós queremos convidar também a Keila Nícia para fazer parte da mesa e nós vamos participar junto com os irmãos. Bom dia a todos, meu nome é Michele Borges, sou membro dessa igreja, formada em psicanálise clínica pelo nosso seminário teológico evangélico congregacional. Estou muito feliz e honrada com o convite em poder participar desse simpósio. Que Deus nos abençoe, que seja uma manhã enriquecedora para todos nós. Bom dia, meu nome é Eva Cavalcante, me alegro em ver algumas pessoas que nós convidamos para estar conosco nessa manhã. Sem pretensão nenhuma, nós, quando fizemos o curso, eu, a Keila e a Michele, colocamos no nosso coração a ideia também de abençoar a nossa igreja, porque bem sabemos que ao longo da caminhada do nosso curso, a igreja orou por nós. Então, nós queremos também ser um agente transformador para a nossa sociedade. E isso é um tema bem complicado no meio cristão, falar de depressão. E nós estamos aqui, para tentar contribuir um pouco com todo esse processo que nós enfrentamos de conhecer um pouco mais. Estamos caminhando, mas queremos ser bênção para vocês, tá? E que o Senhor possa completar aquilo que nós vamos falar, ao coração de vocês. Eu me chamo Eva Cavalcante, esposa do pastor Yalan. Obrigada. Bom dia, queridos. Meu nome é Keila Nícia. Também concluí o curso de psicanálise clínica e nós estamos, assim, bem empolgadas, porque, como a Eva colocou, nós nos colocamos primeiramente na disposição do Senhor para estarmos usando como ferramenta também na casa do Senhor. E para nós é um grande prazer estarmos aqui nessa conferência que está se iniciando hoje, que fala da questão do psique, da teologia, mas também principalmente do psique, da nossa mente. E para nós também é um grande prazer estarmos aqui e de estar recebendo os irmãos nesta manhã. E sou eu mesmo, pastor Yalan, e estamos aqui para dar a nossa contribuição nessa palestra e nesse encontro, que Deus possa nos abençoar e que a gente possa alcançar o objetivo proposto para essa conferência. Pode passar o primeiro slide, Mateus. Vamos lá. Sentir-se abatido por algum tempo é algo normal, de vez em quando, e faz parte da vida. Mas quando esse vazio, esse desespero tomam conta do dia a dia, isso pode ser depressão. Não sei quantos de vocês conhecem alguém que está sempre triste, ou que chora sem algum motivo aparente, ou que perdeu a vontade de fazer as coisas. Nós precisamos estar atentos a essas pessoas, porque isso pode ser depressão. E muita gente confunde a tristeza com a depressão. E são coisas completamente diferentes, tá? A tristeza é um sentimento momentâneo, é uma reação a acontecimentos desagradáveis que todos nós passamos, e isso faz parte do ser humano e é saudável, tá?
Quando nós passamos por alguma tristeza, nós aprendemos e nos fortalecemos com ela. É normal você ficar triste quando algo acontece diferente do que você planejou. Pode ser a perda de um emprego, a separação de um casal, ou algo que você não desejou que aconteça. Pode passar. E aí nós trouxemos ali as fases do luto. Porque depois da perda de um ente querido, é normal que a pessoa desenvolva uma reação que nós chamamos de luto ou de estresse. Esse sentimento de tristeza pode permanecer aí por uns 6 meses. Isso é perfeitamente normal. E a depressão é diferente porque ela causa um transtorno na vida da pessoa. Essa tristeza, ela começa a ser algo paralisante na vida do ser humano que está com essa doença, tá? Outra coisa que é muito importante a gente falar, abrindo um parêntese aqui, é que a depressão, de fato, é uma doença. A depressão não é um sinal de fraqueza, não é uma frescura ou algum medo apenas. Depressão é uma doença e, como tal, nós precisamos tratá-la. E aí, nós vemos também que a depressão é um dos problemas de saúde mental mais comuns no mundo, considerada pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século. A gente vê até algumas literaturas, alguns autores falando da depressão já como uma epidemia. E isso é algo preocupante, porque 1 a cada 10 pessoas tem depressão. Então, se a gente procurar direitinho, 1 a cada 10 pessoas com depressão, e dessas pessoas com depressão, apenas 4 são diagnosticadas. A cada 10 pessoas, só 4 são diagnosticadas e fazem tratamento e acompanhamento corretamente. Então, isso é algo preocupante e nós vamos ver quais são os prejuízos que a depressão pode causar na vida da pessoa. E aí nós vemos também algo interessante, que é uma doença que afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros. São dados da Organização Mundial de Saúde. E o Brasil, a gente ganha em algumas coisas, né? Nós estamos no ranking, lá no alto, né? Somos o maior em prevalência de ansiedade no mundo. E aí você me pergunta, mas nós estamos falando de ansiedade ou de depressão? Bom, pode passar, Matheus. A ansiedade, ela não é um oposto da depressão. Como nós vamos ver, elas podem caminhar juntas. Estudos acerca dessas doenças apontam que o diagnóstico de depressão pode passar por um quadro de ansiedade em 2% dos casos. Porém, uma ansiedade pode passar para a depressão em 24% dos casos. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, você tem grandes chances de se tornar uma pessoa depressiva. Isso é muito preocupante, tá? Mas o que é depressão? É um distúrbio afetivo que afeta o estado emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, falta de ânimo, perda de interesse generalizado, perda de interesse em coisas que você, em outros momentos, tinha interesse em fazer. E no sentido patológico existe tristeza, pessimismo, baixa autoestima, e esses sintomas aparecem frequentemente combinados entre si. Então, a pessoa não apresenta só um desses sintomas, pode apresentar vários desses sintomas. A doença provoca ainda a ausência do prazer, como eu disse, em fazer coisas que fazia antes, e grandes oscilações de humor, tá? A pessoa pode amanhecer melhor um pouquinho, e aí depois ela não está tão bem, aí em alguns momentos ela chora, e isso atrapalha a vida da pessoa acometida pela depressão. Tá? Pessoas acometidas por depressão, além da sensação de infelicidade crônica e prostração, apresentam baixas no sistema de imunidade.
Então, são pessoas que facilmente vão desenvolver outras doenças, outras infecções, e às vezes sem alguma causa física aparente. E aí a gente abre mais um parênteses, porque não é o nosso tema hoje, mas a gente tem muitas pessoas com doenças psicossomáticas, que são doenças geradas na mente, geradas na nossa psique, porém vão desenvolver sintomas físicos no nosso corpo. E aí isso pode passar por diversos sintomas, por várias doenças, desde uma simples coceira, sem uma causa, sem um agente causador para essa coceira, ou até mesmo uma dor de cabeça muito forte, sem ter uma causa de um problema oftalmológico ou uma causa neurológica. Podem ser doenças causadas pela nossa mente. E essas doenças deixam de ser doenças? Não. Só que o tratamento dessas doenças é diferente. Você não vai tratar essa coceira, você vai tratar o que está causando esse desconforto na sua mente, que gera essa doença psicossomática. Parece algo meio complicado de entender, mas não é quando a gente passa a se conhecer. Tem muita gente que, às vezes, quando se aborrece um pouquinho, aí fala assim, meu estômago logo doeu. A pessoa já sabe o que é. E aí ela já não vai tratar aquele problema só do estômago. Não vai adiantar tratar isso com medicações, com chazinho, com remédio para o estômago. Ela tem que tratar o que está gerando isso, porque senão, recorrentemente, ela vai ter esse problema. Tá? E esses problemas gerados pela depressão podem caminhar para infarto, AVC, hipertensão e muitos outros. A depressão não é só tristeza. Ela vem acompanhada de um conjunto de outros sintomas que nós vamos ver hoje aqui. Tá? Mas agora a gente queria ver também um pouquinho das causas dessa depressão. E aí, quando a gente entende quais são as causas, a gente consegue evitar que o problema aconteça. E nós não conseguimos colocar todas as causas, até porque cada ser humano é de um jeito, mas nós vamos citar alguns aqui, os que geralmente aparecem quando nós vemos sobre isso. Acontecimentos marcantes ou experiências de vida estressantes, como nós vimos, separação, perda de um ente querido, aborrecimentos, essas coisas podem causar depressão, tá? Deixa eu ver aqui. Desemprego ou subemprego e tensão financeira, tá? Pode passar, Matheus. Também são causas grandes de depressão. Às vezes a pessoa tem uma graduação maior e se vê obrigada a trabalhar em empregos que às vezes não tem nem nada a ver com a área dela, e isso pode gerar uma depressão na pessoa, tá? Porque ela se preparou para o mercado de uma forma e a falta de oportunidades gerou esse desconforto. A tensão financeira também pode gerar depressão. Bullying e chantagem emocional. E aí a gente dá uma paradinha para falar que bullying, chantagem emocional, isso a gente vê mais nos nossos jovens e nossos adolescentes e crianças principalmente. E a depressão, ela não tem idade para acontecer. Existem crianças com depressão e existem também idosos com depressão, né? Então, nós precisamos ficar atentos. Essa questão do bullying é uma questão muito séria, né? Porque tem levado muitas das nossas crianças e adolescentes, principalmente, ao suicídio. E nós vamos ver daqui a pouco um pouquinho sobre o suicídio também. E uma coisa está ligada à outra, falta de apoio social, né? A gente vê relatos de muitas crianças, adolescentes, que, às vezes, por trocar o seu ambiente de relacionamentos, às vezes por questões de mudança dos pais, e aí os filhos vão junto, e aí as crianças e os adolescentes não conseguem assimilar bem essa situação, e aí falta um apoio social dessas crianças que não se sentem aceitas, né? A questão também dos traumas e abusos, sejam abusos emocionais ou abuso sexual, qualquer forma de abuso também pode ser causador de depressão.
diagnóstico de doenças graves. E aí esse é um ponto muito sério, porque às vezes a gente se depara com uma pessoa que tem um diagnóstico, por exemplo, de um câncer e poucos dias, ou às vezes no mesmo mês, a pessoa morreu. E aí você fala, gente, mas como? Se outra pessoa teve a mesma doença e não morreu, não deu tempo de tratar. Às vezes a pessoa recebe esse diagnóstico, se fecha, fica depressivo, não vai atrás de tratamento, acha que o diagnóstico já é ali o fim da vida, né? E a própria tristeza gerada pela depressão vai impedir com que essa pessoa procure, ou se o próprio organismo chegue ao processo de cura. Isso é muito comum acontecer. A gente vê isso assim muitas vezes na nossa vida. Acredito que muitos de vocês já tenham visto casos como esse. E como nós vimos que a depressão altera também o sistema imunológico, se a pessoa não trata a depressão, o organismo dela, a mente dela se sente impossibilitada de tratar essas doenças que geraram a própria depressão. Então, problemas de saúde também, como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares de um modo geral, também podem causar depressão. E ali nos casos de doenças graves, câncer, HIV. Agora, quando a gente fala também de doenças graves, a gente já falou isso aqui hoje, cada um reage de uma forma. Então, às vezes, o que uma pessoa entende como uma doença grave, o outro não entende, consegue enxergar um tratamento, uma perspectiva de vida boa e vai dar tudo certo, eu vou ficar bem. E ela não encara como uma doença grave, mas outras pessoas podem encarar. Por exemplo, se a pessoa tem um diagnóstico de uma tuberculose, uma doença totalmente tratável e curável. Mas, às vezes, a pessoa pode receber esse diagnóstico e falar, não, acabou, agora não tem mais jeito para mim. E aí se fecha numa depressão e, de fato, ela pode chegar a morrer por uma tuberculose. Alterações hormonais. Tá? Pode passar, Matheus. E essas alterações hormonais a gente vê muito também em mulheres. No período do pós-parto, a gente pode ver também nas mulheres quando chegam à menopausa. Então, alterações hormonais são grandes causas de depressão. Histórico familiar de depressão, às vezes a mãe tem, a filha da filha vai ter também depressão. Tá? E a solidão, né? A solidão também pode causar depressão. E é tão fácil a gente resolver o problema da solidão, né? Mas ainda é algo que gera depressão em muitas pessoas. Ainda pegando um gancho sobre a questão hormonal, existe ainda, apesar da gente estar falando que isso não são palavras minhas da Michele, nós pesquisamos e vimos também que o próprio cérebro da pessoa com depressão, ele fica completamente diferente. Um cérebro de uma pessoa deprimido, a serotonina cai, de forma que quando você visualiza, pena que a gente não conseguiu trazer a imagem, você percebe um vazio na imagem, já um cérebro com serotonina funcionando, todo completo, entendeu? Então, assim, você tem uma perda de serotonina, é visível através de slides, a gente consegue ver, depois se é curioso, quiser, vai no Dr. Google, você vai ver essa imagem. Então, assim, não são palavras nossas, né? É comprovado, a medicina tem buscado tratar a doença. Agora, eu acredito que para você se tratar da depressão, o paciente precisa se enxergar doente. E, a partir daí, ele vai buscar a ajuda, né? Mas como nós vamos saber se estamos deprimidos, né? A própria família, as pessoas que observam o paciente deprimido, por exemplo, todos sabem que eu tive depressão pós-parto. Se não fosse o olhar do meu esposo, da minha família, em me apoiar e me ajudar, eu não teria buscado tratamento e certamente poderia estar até, como nós sabemos, né, muitas pessoas passam a vida inteira doentes, porque não aceitam o diagnóstico,
não aceita que estão enfermadas, que estão deprimidas e não ficam atentas aos sinais e sintomas da depressão. Porque o sentimento de desespero e desesperança assim, é tremendo, é como a pessoa estivesse num vazio, num buraco negro. Você não consegue ver a luz, você não consegue ver saída para aquela situação. E a pessoa deprimida, vale salientar, não é frescura, ela não quer estar assim. O paciente que está com depressão, ele ficou deprimido por algum motivo. Não é assim, resolvi ficar triste, vou curtir, vou ficar aqui no quarto, não quero mais viver. Não é isso. Houve alguma coisa que aconteceu, a Michele citou muito bem, seja uma separação, seja uma questão de um subemprego, a pessoa vivia num padrão de vida melhor e aí não conseguiu lidar com aquela mudança. E a perda, sim, por interesses diários. Geralmente, a pessoa que está deprimida perde o prazer de se arrumar, por exemplo, mulheres. Não tem mais vontade de se cuidar, não tem mais vontade de ser uma pessoa que era ativa, gostava de fazer esportes, não tem mais prazer em fazer uma atividade física. Se era uma pessoa que trabalhava e que gostava de sair, de passear, também perde o prazer por todas essas atividades, E outra coisa, a alteração do apetite. Tanto alguns descontam na comida, nossos queridos Dr. Matheus e doutora Michele, que são nutricionistas, sabem, Michele não, Daniele, sabem reforçar bem essa questão. Algumas pessoas descontam na comida, comem muito, então ficam sobrepeso, engordam, e outras não comem. Isso é de pessoa para pessoa. E a irritabilidade também. Ou, em outros casos, a pessoa também não tem ação nenhuma. Não se incomoda com nada. Se acontece alguma coisa que a deixaria feliz, ela não expressa alegria. Ou se a deixaria triste, não vai mudar nada. Ela já está ali naquele buraco negro, ela vai ficar ali. Nada que aconteça vai melhorar o humor da pessoa deprimida, E essa alteração é de 5% no corpo, no físico da pessoa. Isso também é um alerta. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas que estão à nossa volta e observar esses sinais. As pessoas deixam um rastro de que não estão bem. Então, abrindo um parênteses para a nossa casinha, já que é teologia e psique, o cuidado com a pessoa que está ao teu lado. Observa, chega junto, está percebendo que a pessoa não está bem, chega junto e conversa com a pessoa. A psicanálise trata muito a questão da fala. Falar cura, gente. Então, muitas vezes, você precisa apenas ser ouvidos para alguém. E isso faz parte do tratamento. Ajuda com apoio de psicólogos ou psicanalistas. Você, geralmente, para tratar uma depressão, no caso que eu vou citar agora, a depressão maior, você pode passar, Matheus. A depressão maior, na outra. Passa mais. É a depressão considerada a mais grave, Ela tira, como eu já falei aqui, os prazeres da vida. Aquilo que interessava a pessoa, ela já perde completamente o prazer. E, geralmente, essa depressão maior dura em torno de 6 meses. É uma eternidade, tá? Se ficar triste, você observa assim, você não tem depressão. Mas, digamos, você tem uma notícia triste. Você ficar triste durante um dia ou dois parece uma eternidade. Quando você está com algo mal resolvido dentro de você, imagina alguém 6 meses totalmente sem vontade de viver. Por isso que a gente tem que procurar ajuda no início, dos sinais e sintomas que a gente vai evidenciando. E a depressão maior, ela pode ser tratada. Só que para isso você precisa buscar ajuda médica. A medicação, através de um psiquiatra, ele é que pode prescrever uma medicação. Psicólogos e psicanalistas, terapeutas não receitam. Aí você diz, e para que serve um psicólogo e um psicanalista? Para ouvir o paciente, para descobrir onde foi que ele começou. Às vezes o próprio paciente não sabe onde estourou aquela depressão. Eu estou passando tantas coisas, às vezes a pessoa está numa fase que separou, perdeu o emprego, uma bola de neve acontecendo, mas algo ali desencadeou de forma mais profunda na pessoa a depressão. Algo que a incomodou mais, ela não está sabendo lidar com aquelas emoções.
Então, a medicação ajuda, porém não trata a depressão. Ela vai ajudar nessa questão da serotonina que está baixa no paciente, né? Os hormônios que estão em déficit. Mas aí a questão do apoio psicológico, porque estamos falando de psique, é que vai tratar o paciente. Às vezes, o maior erro que um paciente comete é quando se sente um pouco melhor, para de ir à terapia. Ah, conversou 1, 2, 3 vezes e estou bem. Isso devemos também ter muito cuidado, né? Porque às vezes você está naquela que onde se aplica a questão da depressão atípica, que é um subtítulo da depressão maior. Por quê? A depressão atípica, ela demora mais tempo, por exemplo, ela fica de 6 a 2 anos, um paciente com a depressão atípica. Eu estou citando tipos de depressão. E o que acontece? 2 anos, mas essa pessoa consegue às vezes ir trabalhar. A depressão maior não, você passa 6 meses ali vivendo naquele casulo. Mas a depressão atípica, você tem momentos que você considera estar bem, aí você vai ao trabalho, à faculdade, você consegue até ir para uma festa, você dá até aquele risinho amarelo. Mas dentro de você, o sentimento de desespero, de desesperança, de angústia ainda está ali dentro de você, né? Então, por isso se faz tão necessário você buscar ajuda profissional, né? E outro caso bem conhecido que as pessoas usam de forma errada, a questão do termo de depressão bipolar. Gente, a bipolaridade é algo terrível. Então, às vezes, a gente altera o humor, aí a pessoa taxa o outro, e Michele é bipolar. Gente, a depressão bipolar, também conhecida como psicose maníaco-depressiva, ela é muito grave. Ela não é só uma alteraçãozinha de humor, que eu acordei bem e algo me chateou no meio do dia, eu fico chateada. Não é isso, né? Ele tem episódios, esses episódios de depressão alteram com comportamentos impulsivos, hiperatividade, fala rápida, pouco ou nenhum sono, pessoas que não conseguem dormir, outras usam como refúgio e dormem, e aí até achar até bom o doutor passar um remedinho, porque ele vai dormir, porque isso é uma fuga do problema que ele está vivendo. Então, alguns pacientes gostam de ficar até dopados, né? Então, tem que ter cuidado até no controle da medicação, né? A família está atenta, observa lá se ele está tomando o remédio direitinho, porque às vezes as pessoas, assim, quando estão com depressão, o médico prescreveu ali 3 remedinhos durante o dia. O cara quer fugir do problema, quer desligar a cabeça, toma 6, 8 comprimidos e apaga. E fica dormindo, entendeu? Então, assim, a família tem que estar atenta. E outro dado que a Michele compartilhou aqui, a questão de crianças e adolescentes ficam deprimidas. E o nosso próprio tempo, as crianças estão muito individualistas, elas preferem joguinhos de celular a pessoas. As crianças já não brincam mais. O isolamento, cuidado, temos que estar atentos, com um olhar atento para as nossas crianças, né? Os adolescentes também, às vezes por não se sentir aceito, como a Michele comentou, começam na depressão leve, depois fica uma depressão mais crônica, né? E pode ter alguma depressão mais grave a ponto de suicídio, só que suicídio a gente vai falar só em setembro, tá? No Setembro Amarelo. Mas a gente não pode deixar de citar essa questão, porque ninguém se suicida do dia para a noite. Começou ali atrás, deixou algum sinal lá atrás. Começa com uma depressão, tá? E nós também sabemos que o fato desses picos de alteração no comportamento de uma pessoa bipolar, né? Horas eles também ficam totalmente desligados. Eles tanto eles podem ficar impulsivos, com hiperatividade, com pouco ou nenhum sono, como e duram várias semanas, tá? Eles ficam elétricos semanas, ficam agitados, mas também eles se desligam também por algum tempo. Também a essa baixa, depois eles vão desligando, e é por isso que é considerado bipolar. A oscilação de humor é muito extrema, é muito nítida. Nós percebemos assim que não é algo normal, é algo assim muito brusco que você já consegue detectar, né? Mas precisa de um tratamento bem sério, com acompanhamento, né? Tem que estar ali fazendo tudo direitinho, o uso da medicação, acompanhando com psicólogos, com psicoterapeutas, até com psiquiatras, no caso da depressão bipolar.
né? E existe também a depressão. Pode passar, Mateus. Acho que eu não falei da depressão sazonal. Você volta um pouquinho. Pode voltar. Falar da distêmica logo. Essa depressão distêmica, ela é considerada uma depressão crônica leve, né? A pessoa se sente moderadamente deprimido. Aí é um problema. Não, estou meio assim, mas não vou no médico não. Fica relutando, né? Então, assim, é tão grave quanto uma depressão maior, porém ela é crônica leve. Então, assim, a pessoa se sente alguns dias assim deprimido e passa a ter alteração também no humor, né? De forma assim não tão forte quanto a depressão maior. E no caso dura mais tempo, como eu citei. E a depressão sazonal, afetiva sazonal, essa aí acontece muito. Pode passar, Mateus. Em lugares, por exemplo, você está fora do país, lugares frios. No País de Gales, quando nós fomos, algumas vezes eu e Alain, percebemos adolescentes muito obesos, que certamente porque o contexto de vida deles, quando tem verão, eles saem e se divertem. Mas quando tem um frio, aquele frio que chega a nevar, que os carros congelam, você não consegue ligar um carro. Você tem ideia? As pessoas fazem compras para se preparar para o período do frio, do extremo frio, que chega a nevar, que você não consegue ficar fora de casa. Então, a falta da luz solar causa também depressão. Aí você diz, viu o tratamento? A luz artificial, né? O tratamento de uma depressão sazonal, afetivo sazonal, se dá com o tratamento de luz artificial, porque pessoas têm dificuldades, porque ficam em casa, não saem, então comem muito. É muito comum nesses países frios você ver jovens, crianças, adolescentes obesos, né, e tristonhos. Por quê? É muito bom sair, né? É muito bom dia de sol, parece que fica tudo mais bonito, né? Eu também gosto de dias frios, mas você se sente mais disposto para sair. Percebe-se quando tem um solzinho, tudo fica até mais alegre, né? Então, certamente, aqui também no Brasil, como no sul do nosso país, também acontece isso, tá? Então, são em lugares frios, essa depressão acontece, tá? A depressão ativo sazonal. Pode passar, Mateus. E depressão pós-parto, que eu citei no início, né? Mas agora eu vou citar melhor. É comum durante a gestação o organismo da mulher ficar submetido a altas doses de hormônios, tá? Então, tanto o estrogênio como a progesterona, que agem no nosso sistema nervoso central, né, mexe com os neurotransmissores que eu citei no início, e aí desencadeia quando? No pós-parto. Por exemplo, aí você vai dizer, Eva, você é corajosa, você falou, você é esposa do pastor, você teve depressão. Eva teve, porque Eva é uma mulher normal como qualquer outra. As taxas de hormônios, por estarem alteradas, né, mexe muito com o organismo da mulher. Na menopausa também, mulheres também ficam assim, deprimidas, porque aquele calor, aquela agonia, não se sente bem. Ora, o ar pode estar bem gelado e você morrendo de calor, você chora à toa, você se irrita com facilidade. Eu citei, vou fazer um marketing da vida cristã, a minha querida agente da vida cristã vai gostar da propaganda. Dá tempo você comprar, tá? Vou fazer a propaganda, tá? Olha como eu sou legal. A nossa vida cristã trata de vários assuntos. Essa revista é uma revista da nossa denominação, é uma bênção. E acho que no mês de novembro, eu falei justamente sobre a depressão pós-parto, né? E mostrei, através assim, da minha vida como testemunho, né, que eu busquei ajuda profissional de psiquiatra, passei a usar medicação, tive um apoio espetacular da minha família, né? E também foi muito interessante que eu consegui, depois de um certo tempo, pensando, poxa, a chegada de um bebê na família é tão feliz, como é que uma mulher fica triste? Eu tive o meu primeiro filho, aquela bênção, Emanuel, né? Que aconteceu? A minha expectativa de ser uma mãe perfeita, eu queria amamentar 2, 3 anos, 4 anos. Eu achava isso lindo. Só que como marinheira de primeira viagem,
eu me senti uma mãe negligente, porque eu não tinha leite suficiente para amamentar meu filho. Então, eu percebi que aquela cobrança em cima de mim mesma, ninguém me cobrava isso. Eu dava mamar a criança, tadinho, vivia magrinho, porque eu queria mãe só dar leite, eu não queria dar mamadeira ao meu filho. E ele chorava, era fome. E eu, nervosa, chorava também, o leite não saía. E era aquela luta. Então, em mim, eu percebi que a depressão instalou na minha vida justamente por essa frustração, porque eu sou uma pessoa perfeccionista, exigente. Eu fiquei frustrada, meu primeiro filho, e eu, que mãe sou eu que não consigo amamentar meu filho? Nossa, eu fiquei muito mal. Mas, como vocês sabem, eu tenho um marido que é uma bênção, o pastor mais bonito de Alcântara. Então, ele ficou atento a esses sinais. E a nossa rotina de vida, também eu amamentando a criança, cuidando da congregação, ele trabalhava secularmente, né? Tudo novo na nossa vida, a nossa primeira igreja. Então, assim, teve uma hora que Eva não aguentou. E eu não conseguia reagir. Então, o que é que eu quero deixar aqui de alerta para vocês? O fato de nós sermos cristãos não vai nos blindar de ter uma doença terrível como essa. Só que qual a diferença do crente? Você, quando vai no cardiologista, você vai, seja em qualquer médico que você for, você costuma pedir a Deus que use o seu médico? Usa meu médico para me ajudar, que a medicação faça efeito. A gente tem essa arma a nosso favor. Só que isso não vai me fazer ficar só em casa orando e jejuando, pedindo a cura. Porque o Senhor deixou médicos aqui na terra para estar tratando os pacientes, os doentes. Senão não existiria médico. Era uma bênção, né? Que a gente não pagava plano de saúde. Ia ser tremendo, né? Ia ser maravilhoso. Mas se o Senhor deixou médicos aqui na terra para cuidar de nós, nós temos que pedir ajuda profissional, né? E não ter vergonha, tá? A gente tem que tentar trazer aquelas coisas que nos deixam, por exemplo, essa situação me expõe muito, mas ao mesmo tempo me aproxima muito de pessoas que estão com essa doença e que através dessa fala, Eva, que bom, você me entende, eu não queria estar assim. É muito mais cômodo eu aqui, vocês percebendo, eu estou curada. Isso foi há 17 anos atrás, né? Curada porque alguém observou que Eva não estava bem e tratou logo, né? E aí, graças a Deus, hoje eu posso ajudar outras mulheres, outras pessoas. A pessoa deprimida não quer estar deprimida, gente. Então, nós temos que estar com um alerta assim, ligado e lembrar. Eva, a gente está tratando de psique, né, e teologia. A parte teológica é com o pastor Yalan, mas eu não posso deixar de citar um personagem amado e conhecido na Bíblia como o rei Davi. Davi sofria muito de depressão. No Salmo 55, isso fala de quem está deprimido. Ele diz assim: quem me dera ter asas como pomba, então voaria e encontraria descanso e fugiria para bem longe. Frases como essa é bem comum. Eu quero sair daqui. Ou então, Jesus, vem logo. Às vezes não quer nem ver Jesus, quer fugir do problema. Então, como o crente não pode se matar, então assim, Jesus, ora vem o Senhor, né? A gente usa esse jargão, vem Jesus, né? Já que eu não posso tirar minha vida, então leva todo mundo agora. E são motivos de fuga, são frases feitas que nós usamos, mas que está comunicando que o paciente está deprimido, né? E que não está bem. E aí agora a Michele continua. Mateus, volta no slide número 15, por favor. Volta umzinho, 14 então. Isso. Eu queria chamar a sua atenção agora para o risco de suicídio. Nós falamos aqui que suicídio é outro momento, mas a gente não pode esperar até setembro para falar sobre um assunto tão grave. A depressão é um dos maiores causadores de suicídio, tá? E pensamentos de morte e suicídio são sintomas bem graves de uma depressão. E existem alguns sinais de alerta de uma pessoa com depressão e que são pessoas que são potencialmente
capazes de cometer o suicídio. Lembrando que quando uma pessoa pensa no suicídio, ela não quer, de forma alguma, acabar com sua vida. Ela quer acabar com o problema. Só que uma pessoa com depressão, ela enxerga o mundo de forma distorcida. Ela enxerga os problemas de uma forma totalmente modificada. E isso é gerado pelo sistema nervoso central. Não é porque ela não quer enxergar. Às vezes, se você tentar conversar com uma pessoa que está com ideias suicidas, que está com depressão, você fala uma coisa para ela, ela entende totalmente ao contrário. E aí você fala assim, a pessoa não quer entender, não, ela não consegue entender. O raciocínio dessa pessoa fica mais lento, de fato. Então, ela tem outras dificuldades, além de conseguir compreender o que se passa ao redor dela. E ela não consegue enxergar outra alternativa, senão acabar com a própria vida. E aí, alguns sinais que nós precisamos ficar atentos são falar em morrer ou prejudicar-se a si mesmo. Às vezes as pessoas falam isso com frequência e a gente não leva muito em consideração. Expressão de sentimentos fortes de desespero. Aquelas pessoas que, diante de um problema, reagem de forma, às vezes, agressiva, às vezes de maneira muito exagerada. São pessoas que são capazes, sim, de cometer suicídio. Preocupação excessiva com a morte também. Às vezes a pessoa quer deixar tudo sempre muito organizado, porque eu sei lá do dia de amanhã, eu sei lá do dia de amanhã. Então, tem que ficar de olho também com essa questão. Comportar-se de forma imprudente. Pessoas que dirigem em alta velocidade, pessoas que estão sempre se pondo em situações de risco, que passam por lugares perigosos sem necessidade. Às vezes você tem dois caminhos. O outro é mais, vamos dar um exemplo aqui, passar pela BR e passar pela Alameda. Está tudo perigoso. Mas 2 horas da manhã, você quer passar pela BR ou pela Alameda? Se você faz questão, não, eu vou passar pela BR. A BR é o meu caminho. Cuidado. Isso é potencialmente grave no que diz respeito a suicídio, porque a pessoa não está preocupada. Se morrer, se chegar a minha hora, chegou. Não é bem assim. Temos que ficar de olho. Pessoas que verbalizam frases como, as pessoas viveriam melhor sem mim. Ou então, um dia eu resolvo isso. Também temos que ficar atentos. Pessoas que telefonam para te falar, olha, não tem mais jeito, acabou aqui. Tá? Aí, e mudanças de comportamento repentinas. A gente, eu falo porque eu já fiz muito isso, eu falo assim, isso aí, tudo mentira, quer chamar a atenção. Não subestime uma pessoa com ideias suicidas. Porque como nós ouvimos uma vez, esse ano, no curso que nós fizemos, sabe aquela pessoa que toma um monte de remédio e fala assim, não, é só para chamar atenção. Um dia, erra a mão. E aí vai. Ou então que pula, a gente trabalhando em emergência, já vi casos de pessoas jovens. A menina uma vez brigou com o namorado e pulou de uma ponte, né? E aí, assim, é muito triste, por isso que eu nem gosto muito de trabalhar em emergência. Eu ouvi da médica, falou assim, menina, você pulou da ponte de Guaxindiba? Não pula ali, não. Não, pulou da ponte de ali em Itaboraí, que liga Manilha e Itaboraí. Não pula dali, não. Pula lá em Guaxindiba, que é mais alto, se você quer morrer de verdade. A gente ouve muito isso na emergência, porque pensam que quem quer se matar... Aí um dia ela tomou coragem e pulou da pontezinha daqui. Aí na outra semana ela vai pular de uma pontezinha maior. E a coragem vai aumentando. E uma coisa muito séria que nós aprendemos também nesse ano é que, infelizmente, ou não sei, não existe nem um felizmente ou infelizmente nisso tudo, as mulheres cometem mais tentativas de suicídio. É porque a mulher tem menos coragem. Então, ela tenta muito mais do que o homem, só que ela não consegue. Porque é como o caso dessa menina, ela pula de uma ponte baixinha, porque ela não tem coragem de pular da ponte Rio-Niterói, porque ela sabe que lá vai mesmo. Então, ela começa do baixo. Mas muitas pessoas que a gente conhece, vê casos de pessoas que chegaram ao suicídio de fato, elas tentaram várias vezes. Os homens, eles já tentam e... geralmente, quando o homem tenta, ele consegue. Tá? Então, isso é uma coisa para a gente ficar muito atento.
Os dois lados são muito sérios. Uma mulher que tenta com frequência, e uma hora ela pode conseguir, e um homem que ele já tenta já com ferramentas que, de fato, vão conseguir. Tá? Nós precisamos ficar atento a isso, porque, como nós falamos aqui, saindo da casinha, esse é um termo que nosso professor Pastor Neuci usava muito. Nós temos casos de pessoas cristãs, e eram cristãs de fato. Ah, mas se cometeu suicídio não era crente. Era assim, gente. Só que a dor da alma ficou tão grande que ela não conseguiu. E aí, nós vemos casos também isso muito em adolescentes, que cometem autolesão, né? Fazem cortes. Então, nós precisamos ficar atentos a esses casos, tá? Porque também são caminhos para chegar ao suicídio. E aí, diante de tudo que nós falamos, ninguém vai sair daqui sabendo diagnosticar. Não, você tem, você não tem, você... Não é assim. O diagnóstico da depressão é algo feito por um especialista. Então, nós vamos sair daqui com ferramentas, vamos sair daqui capazes de identificar em nós mesmos e em quem está perto de nós possíveis fatores que a pessoa apresente, que você identifique que a pessoa tem depressão. Só que você vai identificar, vai chamar essa pessoa para uma conversa, vamos procurar uma pessoa especializada, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, e dentro dessas áreas você vai ser direcionado ao tratamento ideal. O diagnóstico de depressão requer a presença de 5 ou mais dos fatores que eu vou mostrar para vocês agora. E esses fatores têm que estar se repetindo pelo menos há 2 semanas. Algumas literaturas falam um pouquinho mais, mas a gente começa com 2 semanas porque já é um tempo suficiente para uma pessoa, por exemplo, estar com sono o dia inteiro, triste o dia inteiro há 2 semanas, não conseguiu colocar esse sono em dia. Vamos ficar de olho nisso. Então, quais são esses fatores? Estado deprimido. Quando a pessoa se sente boa parte do tempo, ou às vezes o dia inteiro, deprimido. Nós precisamos ficar atentos. Isso pode ser um sinal de depressão. Anedonia. É uma palavra que, em grego, hedonia significa prazer. Quando a pessoa perde o prazer... A anedonia é a perda do prazer, incapacidade de sentir prazer. E aí a pessoa gostava muito de cozinhar, cozinhava, fazia pratos maravilhosos, de repente ela perdeu a vontade, ela acho que nem sabe mais cozinhar. E isso pode ser, por exemplo, ouvir uma música, caminhar, pode também acontecer perda da libido, que é perder o prazer sexual ou não ter prazer sexual ou vontade nenhuma. Isso também é importante. Alteração de peso, perder peso ou ganhar muito peso, sem a pessoa ter feito nenhuma alteração. Você não mudou sua dieta, você não começou ou parou nenhum exercício e começou a alterar seu peso. Está engordando, 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 ou então emagrecendo de forma absurda. Também é um indicativo de que a pessoa pode ter depressão. Eu estou falando esses fatores e tem que combinar pelo menos 5 desses, tá? Distúrbio do sono, como a Eva falou, ou não dorme nada, ou acorda muito mais cedo, eu já acordava às 6 da manhã, agora está acordando 4 da manhã todo dia, não tem mais sono, não consegue dormir. Isso também é um fator. Problemas psicomotores, que pode ser apatia, a pessoa está lenta, não faz nada, ou agitação, né, também é um fator, e isso quase todos os dias. Falta de energia, né, a pessoa se sente sempre fadigada, cansada, sem ânimo, sem motivação para nada. Culpa excessiva. Tudo que acontece a pessoa acha, isso aí foi culpa minha, eu poderia ter evitado, eu não fiz nada por isso, é culpa minha. Então, as pessoas com depressão, elas podem apresentar esse comportamento também. Dificuldade de concentração. E aí também envolve dificuldade de aprendizado. A pessoa, às vezes, conseguir aprender fácil as coisas, entender muito bem, se concentrar.
às vezes para ler um livro, e a pessoa não consegue mais. Isso pode ser também um sinal. E ideias suicidas, né? Pensamentos de morte. E aí nós já vimos que às vezes a ideia suicida ela não vem só daquela forma, vou me matar. Não. Existem várias formas de você ter ideias suicidas. Tá? Identificando pelo menos 5 desses fatores, é um sinal de que a pessoa pode ter depressão. Torno a dizer, um profissional especializado é quem vai diagnosticar a depressão no paciente. E, como eu disse, ninguém vai sair daqui diagnosticando. Mas o importante para a gente é lembrar que o diagnóstico precoce é o melhor caminho para colocar a vida de novo nos eixos e continuar. Então, quando a gente consegue identificar esses fatores bem no iniciozinho, a gente consegue tratar melhor esse paciente. E como é feito o tratamento? Com auxílio do profissional capacitado, como eu disse, pode ser o psiquiatra, psicanalista ou psicólogo, dependendo de cada caso, por meio de medicamentos, porque como nós vimos, a depressão ela pode ser gerada por fatores hormonais. E aí a Eva falou muito bem sobre a serotonina, e existem medicamentos que vão repor essa serotonina no organismo, porque por alguma falha do sistema nervoso central, esse paciente não está ou absorvendo essa serotonina ou produzindo essa serotonina. Isso que o que é a serotonina? São hormônios responsáveis por essa sensação de prazer, de bem-estar. Então, se o problema for hormonal, tem que haver uma correção hormonal. Não adianta, se o problema é hormonal, você querer tratar como ela disse no outro caso, eu vou tomar um sol, não sei o que. Tem que tratar a questão hormonal. Acompanhamento terapêutico. Às vezes a pessoa tem a depressão, ela consegue se tratar, só que ela não descobre a causa do seu problema, e aí ela recorrentemente ela vai apresentar, porque ela não foi lá na causa. Então, um profissional adequado vai trazer a cura de fato para esse paciente. E às vezes tem que combinar esses 3 profissionais, ou até mais. Às vezes a pessoa tem que fazer o tratamento com o psicólogo, também com o nutricionista, porque ela já desorganizou completamente o seu padrão alimentar, e o nutricionista vai ajudar a direcionar, a corrigir. Às vezes ela vai precisar um profissional para direcionar em exercícios físicos. E aí eu lembrei até, estava contando para a Eva, que quando eu tinha 19 anos, eu passei por uma internação e foi um acontecimento traumático na minha vida. E aí, meu pai tinha umas terapias assim ótimas. E aí eu falei que eu estava com medo de sair, de ir para a rua, de me perder, porque eu fiquei sedada, acho que apagou alguma coisa na minha cabeça, não sei. E aí eu fazia curso aqui em cima das Casas Bahia. Meu pai me deixou aqui no Raul Veiga, falou assim, agora você vai. E eu falei, eu acho que eu vou me perder, mas eu vou. E aí eu fui, quando eu cheguei lá no curso, eu contei isso para uma colega, que eu queria parar o curso, que eu não estava bem. Ela falou assim, olha, você vai entrar em depressão, hein? Acorda cedo amanhã e vai caminhar. Aí, quando ela falou isso, 19 anos, eu fiquei pensando, eu com 19 anos, deprimida em cima de uma cama, chorando o dia inteiro, isso não vai dar certo. Acordei no dia seguinte e fui caminhar, caminhei a beça, caminhei muito, com medo da depressão. E comecei a fazer exercício e isso me ajudou muito, porque de fato não entrei em depressão por conta de um exercício físico. Isso me ajudou, por quê? O que me paralisava era o medo naquele momento, e isso foi corrigido quando eu perdi o medo e fui caminhar. Então, nós precisamos identificar qual é o profissional que vai nos ajudar em cada situação. E como foi dito aqui no exemplo da Eva, o apoio da família é fundamental. Muitas pessoas não conseguem sair da depressão porque a família não o enxerga como doente, a família não dá o apoio necessário, e às vezes, no primeiro momento, até que a medicação comece a fazer efeito, até que as terapias comecem a fazer efeito, demora um pouco, talvez. E aí a família precisa apoiar,
encorajar. Não, vai dar certo sim, você está no caminho certo, você vai ficar bom. Porque a pessoa já tem todas essas ideias negativas. Ela não precisa de mais ninguém para falar nada negativo para ela. E algumas mudanças de vida são importantes para conseguir chegar ao processo de cura. Cultivar relacionamento de apoio. Não adianta a pessoa que está com depressão, já se identificou como uma pessoa com depressão, tem diagnóstico, está se tratando e só anda com gente que tem ideia ruim. Às vezes você chega assim, estou com uma dor de cabeça, minha prima morreu assim, precisa ver. Começou assim, com uma dor de cabeça, você fala, pronto, tá vendo? Eu estou morrendo e ninguém está vendo. Fazer exercícios regularmente, isso aqui é difícil para mim, tá, gente? Estou falando de uma coisa que é difícil para mim. Mas fazer exercícios regularmente são muito importantes e eficazes para o processo de cura ou até mesmo para evitar, como eu acabei de dar o exemplo, porque durante o exercício físico nós temos a produção de muitos hormônios que são bons para a cura da depressão. Regular o sono, e aí vale lembrar que não é regular o sono com medicação, é regular o sono. Um exemplo, o seu problema com o sono é dormir até mais tarde, você parou de dormir, está dormindo muito. Então, tenta acordar um pouco mais cedo, começar suas atividades mais cedo, para você tentar dormir mais cedo e acordar no horário adequado. Essa questão aqui do sono, a gente vê muito isso em adolescente, e hoje em dia eu vejo até às vezes em crianças. E isso é muito sério, porque às vezes você vê adolescentes que passam a noite inteira jogando, aí depois eles dormem até mais tarde, aí se desenvolve uma depressão. Até corrigir esse padrão de sono é muito complicado. Eu que já tive o meu padrão de sono alterado por questões de trabalho, sei que é muito difícil você reorganizar isso, né? Colocar o seu sono direitinho, ter um sono de uma pessoa normal. Dorme num certo horário, acorda. E também não existe aquela regra de que 8 horas para todo mundo. Tem gente que dorme 5 horas e está satisfeito, supriu sua necessidade, ótimo. Tem gente que 8 horas é pouco, vai ter que dormir um pouquinho mais. Então você precisa saber qual é o seu padrão de sono e reorganizar esse padrão. Alimentar-se de forma saudável, tá? Também é super importante. Praticar técnicas de relaxamento, e aí cada um sabe da técnica que relaxa melhor. Às vezes é ficar sentadinho, respirando, às vezes é fazer um pilates. Cada um define qual é a sua. E desafiar os padrões dos pensamentos negativos. Quando a gente está se tratando de depressão, a gente precisa aprender a pensar em coisas positivas. Porque pensamentos negativos vêm a todo momento na nossa mente. Pessoas depressivas ou pessoas saudáveis. Vem coisas ruins. Só que a gente precisa aprender a olhar a vida por outro lado. Tudo, se você parar direitinho para pensar, tem um lado positivo, né? Você perdeu aquela van que estava na hora, você tinha que pegar, e veio uma outra atrás. A de trás veio com o ar-condicionado mais geladinho, estava sintonizado na Rádio 93, que você gosta de ouvir. Enxerga as coisas no lado bom. Chegou 5 minutos atrasado, dá um bom dia, encara a chefe e segue a vida. Mas tem gente que só enxerga o lado negativo das coisas. Nós precisamos mudar isso. Precisamos mudar alguns conceitos na nossa vida, porque nós precisamos transformar esse mundo que está aí fora. Nós já falamos isso. Crianças com depressão, adolescentes, jovens, adultos e idosos. A depressão não tem idade. Nós não podemos ter preconceitos diante da depressão. Precisamos tratar a depressão e às vezes, até como o Eva falou aqui, se mostrar um pouco, né? Eu também já tive depressão, tá? E vou contar uma coisa para vocês. Não tem muito tempo. E eu estava aqui. Alguém viu? Não. Mas alguns comportamentos eram visíveis e poucas pessoas conseguiram identificar. Mas, graças a Deus, identifiquei o problema, procurei um psiquiatra, procurei a terapia, concluí a terapia e estou bem. É possível.
às vezes a pessoa chega a uma depressão maior por não querer se tratar, ou não querer aceitar que isso é uma doença. Então fica aqui a nossa fala de encorajamento, de que você possa enxergar o problema e procurar ajuda. E no que for possível e preciso, estamos aqui para ajudar. Obrigada. Muito bem, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta e eu mesmo vou responder. O crente pode ter depressão? Sim ou não? Sim, o crente pode passar por depressão. A depressão é uma coisa do diabo. Alguém com depressão, vou melhorar, porque aí de repente você pode achar um viés, eu também acho. Toda pessoa que está com depressão, ela está possuída pelo diabo. Para algumas pessoas isso é fato, por falta de conhecimento, por ignorância e por características que são muito propícias também a questões e a manifestação espiritual. Há na Bíblia diversos personagens que tiveram processos que a Bíblia não diz que era depressão, mas os seus sinais, os sintomas e o perfil traçado neles, nós hoje entendemos e sabemos conhecidamente que foram fatos como depressão. Por exemplo, Elias, quando foi afrontado pela Jezabel, ele teve medo e ele se enfurnou aonde? Ele foi para uma caverna. Ele passou tempos e tempos na caverna. E ele estava com medo de Jezabel. O que é isso? É uma depressão. Ele passou por uma depressão por causa de um medo. Certo? Nós encontramos os filhos de Coré no Salmo 42, que eles expressam o abatimento da sua alma. E eles dizem para si mesmo: por que você está abatida, minha alma? Por que vocês sentem essa tristeza tão grande? Ele diz até no Salmo 42 que as lágrimas deles eram como o seu alimento. Isso mostrava o quê? Que eles choravam dia e noite, choravam compulsivamente, e chorar compulsivamente dia e noite por um longo período de tempo é um sinal de depressão. Então, os filhos de Coré passaram por depressão. Aí você diz: ah, pastor, o senhor está falando de pessoas do Antigo Testamento. Beleza, vamos para o Novo. Nós encontramos Timóteo jovem. Vamos falar aqui de pessoas jovens. Timóteo era um jovem pastor. Quando Paulo escreve a sua segunda carta para Timóteo, Paulo fala para Timóteo lá no capítulo 1, e diz a Timóteo: Timóteo, você precisa reacender a chama que há em ti, Timóteo. E isso é o que? Timóteo estava deprimido. Timóteo estava desmotivado. Timóteo estava vivendo um momento difícil da vida dele. E Paulo chama a Timóteo e diz: Timóteo, meu filho, acorda, reaviva essa chama que há em ti. Você não pode ficar assim nesse estado de prostração, de desilusão. Então isso mostra para nós, comprova para nós, revela para nós que personagens bíblicos tiveram o seu estágio de depressão. Agora, a gente pode pensar assim: e a questão suicida? O suicídio hoje tem sido um problema muito grave, especialmente entre os evangélicos. Eu recebi essa semana uma informação que em 2018, 14 pastores se suicidaram no Brasil. Então, trocando em miúdos, uma projeção,
mais de um por mês, se formos pensar assim, né? Eu não fui conferir as datas do suicídio de cada um, mas se são 14, houve mês que teve mais de um, se cada um fosse no mês. Isso sem contar em outras pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos. Nós tivemos essas tragédias que ocorreram. Na minha família, por exemplo, ocorreu uma tragédia como essa. Foi horrível. Nós vivenciamos isso. E, sem dúvidas alguma, é uma tragédia terrível. Mas, o que a Bíblia fala sobre o assunto? Há poucos episódios, quase nenhum episódio na Bíblia relatando sobre suicídio. Nós podemos enxergar, por exemplo, pensamentos suicidas. No caso da mulher de Jó, quando ela está naquela agonia terrível, perdeu tudo quanto possuía, inclusive os seus 10 filhos. Você imagine uma mãe perder 10 filhos num dia só. Perder um filho, tragicamente, já é um trauma terrível. E 10? A mulher de Jó viveu isso. Chega um determinado momento da vida dela, e não demora muito isso a chegar, ela propõe a Jó: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Isso é um pensamento suicida. Ela estava desesperada na sua situação. E o suicídio clássico que nós conhecemos é o de Judas, por remorso. E até a Bíblia classifica-o como filho da perdição. O fato é que, irmãos, existem muitas incógnitas. A verdade é essa. Existem muitas incógnitas acerca do suicídio, especialmente quando a gente ouve falar do suicídio entre cristãos. O que é que acontece com a vida eterna de uma pessoa como essa? Eu confesso que eu tenho dificuldades de dar uma resposta acerca disso. Mas é uma situação muito delicada, que nós precisamos pensar muito acerca desse assunto. Porque alguns chegam à ideia de que se arrepender encontra. Qual o tempo de arrependimento de alguém que tira a sua própria vida, depois de tirá-la? Como que isso acontece? Então, por esses fatores, a gente tem dificuldades de entender como é que isso acontece. Há um outro viés: se acredita que, independentemente do que você faça, se você é salvo e é salvo, mesmo que você tire a sua própria vida. Eu confesso também que tenho dificuldades de crer assim. Eu acredito que se você é salvo, você vai perseverar na sua salvação. E não há meio termo nisso. Então, há muitas incógnitas acerca da questão do suicídio. Mas uma coisa é certa. Pastor, e o que é que a Bíblia pode mencionar para evitar a depressão, evitar os pensamentos suicidas? Eu separei 2 textos, 2 mensagens. Uma está no Salmo 133, quando a palavra de Deus diz que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E a outra é o texto de João 13, quando Jesus diz que se vocês se amarem uns aos outros, vocês serão conhecidos como meus discípulos. O que isso tem a ver com depressão? O que isso tem a ver com pensamento suicida? Tudo. Nós ouvimos falar aqui nas causas de depressão e de suicídio, fatores como solidão,
isolamento. Quanto mais as pessoas se isolam, elas tendem a ter a depressão. Elas tendem a ter pensamentos suicidas. A igreja é uma grande família. Se os irmãos viverem unidos, se nós vivermos fortalecidos, um fortalecendo o outro, se nós estivermos unidos numa causa, a Bíblia no Salmo 133 diz assim: ali ordena o Senhor a bênção e a vida, por quanto tempo? Para sempre. Isso quer dizer que a gente nunca mais vai sentir tristeza? Não, não é isso. Mas a partir do momento que eu me torno muito individualista, a partir do momento que eu me isolo das coisas e das pessoas, que eu não desenvolvo os meus dons e os meus talentos na comunidade de fé, que eu não compartilho a minha fé, que eu não congrego, que eu não sou edificado e que eu não edifico ninguém, a vida se afasta de mim. Se a vida se afasta de mim, a tristeza vai me acompanhar, o isolamento vai tomar conta de mim. Eu vou viver dentro do meu próprio mundo, achando que o fato do irmão ter conhecimento das minhas dificuldades, das minhas limitações, isso é abrir fraqueza e invasão de privacidade. É fato que tem alguns irmãos, misericórdia, só Jesus na causa, porque o irmão quer saber tudo da sua vida, até a cor da peça íntima que você chegou, pelo amor de Deus. Tem pessoas que são realmente invasivas demais, excessivas demais no que fazem. Mas quando nós não desenvolvemos a comunhão, e a comunhão é uma parte que diz respeito a mim e a você, eu tenho parte nessa comunhão, você tem parte nessa comunhão. Então, a partir do momento que eu negligencio essa comunhão, que eu negligencio o amor fraternal, a vida comum na comunidade de fé, eu estou abrindo mão da vida que o Senhor dispensa sobre aqueles que vivem assim. E a tendência é eu morrer espiritualmente. E morrendo espiritualmente, eu sou um forte candidato para uma depressão, a situações assim. Então, pensando nesse viés, a Bíblia afirma que aquele que está na mão do Senhor, o maligno não pode tocar. Então, eu acredito plenamente que por mais que o crente ele viva depressão, é fato, é notório isso é possível. Nós ouvimos relatos aqui das irmãs que viveram depressão. É possível que você sofra de depressão, você sendo um crente fiel ao Senhor, é possível. Mas a diferença é que você não vai ficar prostrado e você não vai deixar que isso tome conta e dirija a sua vida, a vida toda. Isso vai ter um fim, vai chegar a um fim. E nós acreditamos nisso, porque na presença do Senhor há cura, e até a tristeza salta de alegria. Agora, quando eu me fecho, quando eu não procuro ajuda, quando eu tenho a tendência a me isolar mais ainda, não quero estar com os irmãos, porque a tendência geralmente, uma pessoa assim, é se isolar rapidamente, achar que está vivendo em pecado, achar que, às vezes até mesmo a situação que ela fez, até mesmo uma consequência de um pecado, é fato. Também porque Davi fala sobre isso, que quando ele peca, até os seus ossos sentiram dores. E nós ouvimos aqui as doenças psicossomáticas, que você na verdade não as tem, mas elas surgem por causa da psique, que está desregulada. Então, o problema de Davi não era osteoporose ou doenças nos ossos necessariamente, mas era um problema da alma, que ele precisava de cura para a sua alma. E aqui neste lugar, a cura para a alma, porque o Senhor está neste lugar. O Senhor pode fazer isso, eu creio nisso. Então nós temos que buscar ao Senhor e viver isso para o Senhor. Amém? Vamos então às perguntas?
Vamos convidar aqui a nossa interlocutora das perguntas. Chegaram algumas perguntas aí, mano? Então vem aqui a essa tribuna, você vai fazer as perguntas e a mesa vai responder. Se você tem mais alguma pergunta, Mateus, põe aí no telão o número do WhatsApp. Quem quiser mandar uma pergunta, nós vamos tentar responder. A mesa aqui composta de 3 psicanalistas, um pastor. Se a gente não souber responder, Jesus tem misericórdia. Então, depressão é hereditário? A chance de ter depressão é maior se em minha família tem caso comprovado? A depressão, ela pode ser hereditária, mas não é só hereditária. Com certeza, se de repente alguém da família já tem casos, e isso com certeza vai gerar, como outros fatores e outras doenças também. Às vezes, as pessoas têm casos que também é questão hereditária. A chance de ter depressão é maior se em minha família tem caso comprovado? A chance pode ser maior, como também ela pode não ter. Porque isso não quer dizer, se a minha família, de repente, tem muitos problemas de diabetes, eu posso, de repente, não adquirir. Eu posso não ter, mas também eu posso ter. Então, tem um índice maior, mas não é uma regra básica, tem exceções nessas regras. Eu me lembrei agora daquela atriz, que agora eu não me lembro o nome, que tirou os seios. É uma atriz... Angelina Jolie. Angelina, isso. Ela tirou os seios porque ela tem medo, porque na sua família, todas as mulheres têm câncer de mama, e ela achou melhor tirar os seios. Quem garante que, de repente, ela não pode desenvolver um câncer em outro órgão? Ou quem garante também se ela, de repente, desenvolveria o câncer de mama? Claro, tem uma chance maior, sim, mas quem garante se ela desenvolveria ou não? Então, por conta da sua extrema ansiedade, medo, né, de tantos fatores ali, ela preferiu tirar os seios. Usando esse exemplo, a atriz usou de um método bem questionável, drástico, para tentar resolver um problema. No caso da depressão, se você sabe que tem alguém na sua família, principalmente alguém próximo a você, estou dizendo dentro da sua família, pai, mãe, pessoas mais próximas a você, no caso, o importante é que você já comece a tentar corrigir, né, e ficar atento para não desenvolver a doença, porque é algo que a gente pode prevenir. Um exemplo, eu sou negra, tenho família de hipertensos, minha mãe é hipertensa, meu avô era hipertenso. Então, o que eu posso fazer para evitar, para tentar impedir que a hipertensão chegue até mim? Eu vou tentar uma alimentação com menos sal, tentar fazer mais exercício, tentar mudar isso para não desenvolver. A gente só vai saber se a gente fizer um estudo genético ou esperar acontecer. Então, entre fazer um estudo genético, esperar acontecer ou prevenir, eu acho que prevenir é o melhor remédio. É possível, fatos de felicidade podem trazer depressão a alguém? Exemplo, um casamento muito desejado ou o nascimento de um filho? É possível. Isso é possível não gerado pelo fato muito feliz, pelo acontecimento muito esperado, mas gerado pela ansiedade. Existem pessoas, e no caso de um nascimento de uma criança, aí a gente já está falando de uma outra questão, que envolvem questões hormonais, que a gente sabe que existe uma alteração muito grande no organismo, preparando a mãe para a chegada de uma criança. Então, são dois casos diferentes. Um casamento muito feliz pode ser gerado uma ansiedade. Tem gente que tem um medo esquisito, fala assim, eu estou tão bem que eu estou com medo do que pode acontecer. Isso gera uma ansiedade na pessoa, e como nós vimos, a ansiedade
24% dos casos podem virar depressão. Então, se a sua ansiedade for muito grande, ela pode virar depressão. E no caso do nascimento de uma criança, envolve outros fatores que são hormonais. E isso não só no nascimento. Existem mulheres que desenvolvem depressão até mesmo no período gestacional. É possível que pessoas, mesmo morando no Rio de Janeiro, onde tem temperaturas quentes, alguém ser vítima de depressão sazonal? Há pessoas que moram em apartamentos onde não abrem janela ou pouca luz solar. Isso é possível e tem a ver com a depressão sazonal? É possível pelo isolamento, não pela falta de sol. Está o dia ensolarado e a pessoa ficou numa caverna. Ficou, por exemplo, moro num condomínio muito bom, meus filhos estão aqui, eu sempre digo, vai para a piscina, vai para o parquinho, abre a porta. Porque a nossa geração está nessa fase muito de games. Eu estou citando um caso, claro que isso não tem idade, né? De pessoas que têm dificuldade de se relacionar e se resguarda. Com certeza, se você fica muito tempo recluso, você pode desenvolver, você está mais vulnerável à depressão. Mas em se tratando da depressão sazonal, a questão do frio em excesso, essa questão de meses dentro de casa, trancado, você deseja sair, não sai. Tem pessoas que têm uma vida tão ativa que, se está de férias, às vezes está sem dinheiro e não puder sair, fica triste. Poxa, eu queria tanto descansar, mas estou sem dinheiro, fiquei deprimido também, porque não sai de casa. Então, o se isolar, né, é a questão da gente ter disciplina, né, ter cuidado de não se isolar a ponto de não viver, porque se você se isola, você não vive. Uma vez com depressão, sempre deprimido? Não. Quando a pessoa consegue concluir o tratamento, né, ela fez o tratamento, e aí lembra que eu falei que a pessoa pode, se o problema dela for hormonal, e ela fez a reposição desses hormônios, resolveu, o organismo voltou a funcionar como deveria, a pessoa fica bem. Se o problema dela não, gerado por uma ansiedade, ela conseguiu, por meio de terapia, resolver essa ansiedade, resolver as questões que estavam gerando ansiedade, ela não vai voltar a repetir. O que acontece é que pessoas que têm depressão repetitivas vezes, é que elas não conseguem tratar a causa. Se você não tratar a causa, se você tem uma febre, uma dor de dente, porque o seu dente está inflamado, alguma questão desse tipo, enquanto você não resolver, você tomou um antibiótico, ficou bem, passou a dor. Se não resolver, vai voltar. A depressão da mesma forma. E complementando o que a Michele disse, há pessoas como nós, muitas das vezes, até com outro tipo de doença. Eu tenho um problema. Eu procuro especialista. Aquele especialista não resolveu. Eu procuro outro especialista e vou procurando até eu realmente conseguir resolver, porque a questão do profissional é muito de você, pessoal. E aí, de repente, a pessoa trata a questão da depressão, não fica curada, né? Há uma remediação, melhora, daqui a pouco volta a ter, porque de repente não procurou especialistas realmente adequados ou até mesmo que ela se identificasse. E isso pode realmente voltar. Agora, quando você procura um profissional, eu conheço 2 casos de pessoas que tiveram uma depressão profunda, a depressão muito grave, e hoje estão curadas. Por quê? Na época procuraram especialistas, pessoas realmente que conseguiram resolver o problema. Não só a questão do psiquiatra, porque a depressão tem que ter o acompanhamento psiquiátrico, mas também de um psicanalista ou um psicólogo que ajudou e hoje estão curadas as 2 pessoas. Então, há cura sim. Só que nós temos que procurar realmente o melhor, aquilo que nós vamos nos adaptar. Bom, a próxima pergunta acho que já foi respondida, que é: existe cura para a depressão? Porque muitas pessoas não conseguem abandonar a medicação ou conseguem ficar apenas um período sem ela. Bom, algumas pessoas tornam-se dependentes até porque o organismo fica dependente, por exemplo, tem dificuldade no sono, distúrbio no sono.
Então, a pessoa já colocou na cabeça, eu só vou dormir se eu tomar um remedinho. Tem que haver um desmame. O profissional, no caso, o psiquiatra, que prescreveu a medicação, ele tem que ir fazendo o desmame do paciente, tirando a medicação aos poucos, até que ela consiga perceber que ela é livre para dormir, o humor está melhor, e ela mesma vai se percebendo livre da medicação, tá? Nós temos que ter o paciente precisa ter comprometimento com o que o profissional está receitando para ele, tá? Então, assim, nós temos que ter a responsabilidade de fazer isso. O profissional passou, digamos, taxas muito, dosagens altas da medicação. Ele percebeu que você está respondendo bem, ele vai diminuindo aquela medicação, a ponto que você não precisa tomar, tá? Mas é aquela questão, se não resolver aqui, tá? Na psique, na cabeça, né? Não adianta, você precisa responder ao tratamento, você precisa se colocar à disposição e fazer como os médicos estão orientando. Qual a diferença entre o psicólogo e o psicanalista? Deixa eu só voltar, alguém vai responder ou eu não sei, mas voltando na questão da medicação, o que acontece também é que nem sempre a pessoa, quando faz o tratamento medicamentoso, ela não usa somente antidepressivo. Ela pode usar um antidepressivo associado a um ansiolítico. O antidepressivo, o nome já é bem claro, é contra a depressão. Mas associado a isso, ela pode usar um ansiolítico, que é um medicamento para diminuir a sua ansiedade, dentre outros medicamentos que podem ser associados. E aí, o antidepressivo, via de regra, ele não causa dependência, mas o ansiolítico sim. E aí, como a Eva falou, aquele medicamentozinho para dormir, esse sim causa dependência. Então, a pessoa começa a ficar com medo de se desprender de todos os medicamentos. Uma coisa que é interessante também é que tem pacientes que não ficam dependentes só do medicamento, ficam dependentes do profissional também. Podem ficar dependentes do psicanalista, do psicólogo, do psiquiatra, acha assim, se eu largar aquele médico, a minha vida vai desandar. E fica ali anos e anos e anos mantendo a terapia por questão de bengala. Se largar, ele vai cair. E como nós falamos que isso é uma doença e é tratável, a pessoa precisa entender que ela começou o tratamento e ela vai ter que terminar. Ela não vai poder ficar o tempo todo. Claro que existem pessoas que ficam a vida inteira em terapia, porque quando ela resolve um problema, ela encontra outro e ela vai tratando vários problemas que ela vai encontrando, mas é outra questão. Nós estamos falando da depressão. Ela precisa começar o tratamento e terminar. Qual a diferença entre psicólogo e psicanalista? Bom, o psicólogo, ele trata o problema, digamos, atual. O psicanalista, ele busca uma linha mais investigativa. O que causou aquela depressão no paciente? Porque, às vezes, a origem da doença. Porque, às vezes, o paciente, como eu já falei na fala anterior, às vezes o paciente, acontece uma gota d'água e ele fica triste. Mas ele já vinha sentindo tristeza, ele já vinha perdendo o prazer de viver, o prazer de trabalhar, de estudar, de fazer algum esporte. Então, assim, o psicanalista, ele vai investigar o que desencadeou essa depressão, não o problema atual. Por exemplo, alguém que procura um psicólogo, foi lá, eu me separei, não estou conseguindo viver lidar bem com a separação. Então, ele está levando aquele problema atual. Mas existem aquelas pessoas que não sabem a causa de por que estão assim. Eu tenho uma vida boa, mas eu estou triste, eu estou deprimido. Então, o psicanalista, ele vai investigar o inconsciente do paciente. E essa questão do psicólogo vai estudar, inclusive, o comportamento da pessoa. Por que o comportamento? Mas o psicanalista já estuda realmente como a Eva disse, o inconsciente, a origem, né? Porque muitas vezes nós passamos por situações que ficam lá no nosso inconsciente, que há anos se passaram, nós não vamos nem lembrar, mas está no nosso inconsciente que vai gerar problemas para a gente lá na frente. E aí entra a questão do psicanalista. Queria deixar bem claro algumas coisas que acontecem. Quem escolhe profissional
que você vai se identificar é o próprio paciente. Psicólogo é excelente, psicanalistas também, mas tem que haver empatia. A gente usa uma palavra chamada rapport entre paciente e o terapeuta. Por exemplo, você precisa sentir confiança, por exemplo, o Vinícius. Eu preciso ter afinidade, e digamos que ele é meu psicanalista, para que eu possa me abrir para o meu psicanalista. Por exemplo, estou citando Vinícius. Tem que ter esse rapport, essa questão assim, eu consigo me abrir por completo, eu sei que ele vai me entender. Então, assim, não é o psicólogo que é melhor, ou o psicanalista, não. Depende do paciente, o que ele prefere, com a forma que ele prefere ser tratado, tá? Que linhas de tratamento ou corrente, método, o psicanalista se apoia para tratar a depressão? Bom, como nós falamos, o psicanalista ele investiga o inconsciente. Então, quando a pessoa desenvolve a depressão, existe uma causa aparente, né? A gente usa muito na psicanálise o desenho de um iceberg. Tem aquela pontinha de gelo, tenta imaginar aí, a pontinha de gelo que a gente está vendo. E tem aquela parte que está abaixo da água, bem no profundo, que é o inconsciente. Então, quando a gente se apresenta com um problema, por exemplo, a gente vai procurar uma ajuda, porque eu estou triste, eu não consigo dormir, eu estou me alimentando, comendo muito, estou engordando, e a gente conseguiu identificar que a pessoa tem uma depressão. Ponto. Identificamos a depressão. Em que corrente, em que linha de tratamento o psicanalista vai seguir? A psicanálise é a cura pela fala. A pessoa vai falando e não é o psicanalista que vai descobrir o que a pessoa tem. Ela vai descobrir o problema dela a partir da fala. E ela vai falando, nós usamos também a técnica da livre associação de ideias. Ela chega, senta e fala o que ela vier na mente. E vai falando, e a gente vai conseguindo direcionar, organizar o pensamento dela de forma que ela chegue ao problema dela de fato. Por exemplo, uma pessoa que tem um medo absurdo de cavalo, por exemplo. Ela tem um medo de cavalo absurdo, não tem explicação. E aí, durante as sessões de psicanálise, ela vai desenvolver tudo aquilo, vai falando, até que um dia ela vai chegar lá na infância dela, quando ela viu o pai agredindo a mãe, e ela, naquele momento, jogou isso para o inconsciente, né, que a gente chama de recalque, e lá na frente, isso se manifesta na forma do medo do cavalo. Aparentemente, isso não tem explicação nenhuma, mas durante a investigação, nós vamos conseguir identificar qual é o medo, qual é o problema que gerou esse medo. E isso quem vai descobrir não é o psicanalista, é o próprio paciente. O psicanalista está ali para investigar e direcionar para que o próprio paciente chegue à sua cura. A pessoa que faz diversas tatuagens, que é uma forma de agressão ao corpo, pode ser uma causa de depressão? Bom, gente, vou responder de duas formas. Se quem perguntou entende que isso é uma forma de agressão, de autolesão, talvez seja uma fuga, né? Uma forma de trazer para o corpo a dor da alma. Se quem perguntou gosta de suas tatuagens e não vê problema, acha que faz isso para expressar algo que ela defende ou algo que ela gosta, enfim. Aí eu não penso que seja uma forma de depressão. Até porque eu não estou defendendo aqui a tatuagem, tá? Não estou falando isso. Não tenho nenhuma, conheço muitas pessoas que têm e não tenho preconceitos com isso. O fato é que nós temos o problema, nós cristãos temos o problema de caracterizar o que nós classificamos como pecado. E aí, se a gente, não sei quem fez furo na orelha depois de adulto, mas dói muito
dói a beça. Fazer um furo na orelha. A gente faz no bebê e o bebê até, acho que 6, 7 dias, não tem muita cartilagem formadinha, então no bebê não dói. Mas faz depois de uma semana de 10 dias do bebê para ver se ele não vai gritar a beça. Eu furei da minha filha. Ela chorou muito, pelo medo de um monte de gente segurando aquela coisa. Então, depende da forma como você entende a tatuagem. Se você entende que é uma autolesão, aí você tem que ver direitinho se é uma forma de você expressar a sua depressão. Mas não tem como a gente responder exatamente essa pergunta. Essa pergunta agora é direcionada para a psicanalista Eva. Sabemos que uma doença crônica é aquela que não tem cura. Como a psicanalista Eva explica uma depressão leve? Eu citei, né? A depressão bipolar é considerada crônica e a depressão maior. A depressão leve é aquela que eu citei. Você consegue ter uma vida normal, eu trabalho, eu vou até uma festa, mas aí eu ainda tenho aquele sentimento de desesperança, momentos depressivos, eu fico com o humor oscilando, entendeu? E a crônica, existem pessoas que têm doenças crônicas e vivem bem, e conseguem controlar doenças. Por exemplo, vamos citar um câncer. Existem pessoas que reagem tão bem ao câncer, ao próprio paciente que tem um diagnóstico de câncer, e às vezes o marido, ou, sei lá, alguém da família fica deprimido. E o próprio paciente é um exemplo de vida e inspiração para nós, né? Então, cabe como você encara o diagnóstico que você recebe, né? O paciente é fundamental para a sua cura, né? Então, assim, como você vai desenvolver isso, é a notícia, receber isso, é que é a maneira como você vai, espero ter respondido, vai saber lidar com isso. Mas a depressão leve você consegue até ter uma vida normal. Deixa eu só dar um exemplo que é bem comum da gente entender. Uma insuficiência renal crônica e uma insuficiência renal aguda. Eu estou falando isso porque há pouco nós falamos que a depressão tem cura, sim. Aí a gente responde que tem cura, mas é crônica. Como assim? Tem ou não tem cura? Tornamos a dizer, tem cura sim. Voltando ao caso da insuficiência renal aguda. É aquela insuficiência que a pessoa tem por um período, os sintomas são bem elevados, né? E tratou naquele momento, ela não vai ficar renal, como a gente chama, para o resto da vida. A insuficiência renal crônica, ela tem tratamento, apesar de ser uma doença crônica. O paciente pode fazer um transplante de rim e ficar bem, curado de uma doença crônica. Então, não deixa de ser crônico pelo fato da pessoa ter cura, tá? Tem cura e é crônico. Eu também, algum tempo atrás, quando eu entrei no período de menopausa, foi um momento muito difícil para mim, porque foi na ocasião que meu pai estava muito mal. Meu pai muito doente, eu ali naquele período todo envolvido com ele no hospital, e foram 2 momentos muito difíceis. A questão da menopausa, porque nós sabemos que os nossos hormônios, eles têm uma queda drástica, eles diminuem totalmente. Então eu me vi, muitas das vezes, em momentos depressivos. Por mais que eu lutasse, eu tinha os momentos depressivos, que é uma depressão leve. E que aí, com acompanhamento de um analista, né, na época eu já estava tendo, porque eu sempre atuei com uma questão da orientação educacional, então eu acompanhava muitas situações nas escolas, com situações dos pais, e aí eu logo me vi em querer também fazer até a psicanálise, porque muitas das vezes você quer resolver o problema do outro, ajudar o outro, e aí eu senti o desejo de fazer, mas isso também me ajudou até na questão mesmo do momento que eu estava passando. E aí eu precisei de um acompanhamento médico, né, a questão clínica, patológica, eu tive que ter um acompanhamento, mas também de um analista, né, que a gente procurou, mas que isso passou. Eu tinha os momentos que iam, voltavam aquela depressão leve, e que, graças a Deus, passou. Existe terapia em grupo para quem sofre de depressão? Existe, mas como nós falamos aqui, cada um reage de uma forma e
é o paciente que vai definir isso, na verdade, porque tem gente que não se sente à vontade falando em grupo, né? Vai se sentir melhor só ele e o terapeuta. Então, é possível tratar uma depressão com terapia de grupo. Agora, isso tem que ser em comum acordo, tanto o paciente quanto o analista. Existem alguns analistas que não gostam muito de terapias em grupo, nem mesmo grupos de família, terapia pai, mãe, filho. Existem alguns analistas que não se sentem muito à vontade, muito confortáveis com esse tipo de terapia. Mas, quando a pessoa for escolher o seu terapeuta, se ele trabalha dessa forma e o paciente se sente confortável em abrir as suas questões com outras pessoas e receber também as questões de outras pessoas, fica a critério dos dois, paciente e analista. Como procurar um profissional para tratar a depressão no SUS? Existe esse tratamento gratuito para pessoas que não têm plano de saúde? Existe. O caminho não é tão simples, tão fácil, mas existe. O primeiro passo, a pessoa tem que passar por uma consulta com um psiquiatra, com um clínico, desculpa. O clínico vai indicar, você vai chegar para o clínico e vai contar as suas demandas, os seus problemas, e ele vai te indicar um tratamento com... Nem sempre é um psiquiatra que vai fazer a primeira entrevista. Geralmente é um psicólogo dentro da unidade de saúde. E aqui em São Gonçalo existem poucas que fazem esse tipo de tratamento. Eu não sei, se eu não me engano, apenas 2. Uma delas é o PAN aqui no Coelho. Então, vocês têm que procurar o clínico vai te indicar para essa primeira entrevista, e nessa entrevista, já com o psicólogo ou psiquiatra, só abrindo um parênteses, na rede pública não tenho conhecimento de psicanalista, tá? Mas existem psicanalistas em igrejas, algumas igrejas têm tratamento com psicanalista e o valor é simbólico, alguns até de graça. E depois dessa entrevista, ele vai te direcionar. Depois da entrevista com o psicólogo, ele vai dizer, não, realmente seu tratamento é com psicólogo. Não, você precisa de um tratamento com psiquiatra. É possível dentro da rede pública, sim. O caminho é um pouquinho mais longo, mas é possível. Dentro dessa parte aí de tratamento, uma das coisas que nós pretendemos experimentar na fase de implementação da visão da Igreja Transformadora, é nós abrirmos clínicas com psicólogos e psicanalistas aqui nas dependências de nossa igreja para atender essa demanda a baixo custo, ou em algumas vezes até a custo zero mesmo. Então, tudo indica que a partir de março, após o carnaval, a nossa igreja terá também clínicas psicanalistas e psicólogos para atender essa demanda que agride a população de uma forma geral, e nós vamos dar para os irmãos maiores notícias em breve acerca desse trabalho que nós pretendemos desenvolver. Última pergunta. Quando você tem certeza que a pessoa está com depressão e não quer se tratar ou não aceita que tem? Fundamental, é uma pergunta que ela é bem óbvia a resposta. Se o paciente não reconhece, não tem como tratar. Até para a gente receber a cura, tá, o pastor aqui pode me dizer, a gente precisa clamar pela cura. Se a gente for separar a questão espiritual, né, e a questão física, é complicado, né? Não posso dizer impossível, mas é quase que impossível um paciente que não quer ser tratado, ele ser curado. Existe o caso, como nós vimos na depressão bipolar, que a pessoa pode apresentar um comportamento agressivo. Isso é possível. É um caso dentro da depressão e a pessoa torna-se agressiva. Se a pessoa estiver apresentando esse tipo de comportamento, oferecendo risco para a própria vida ou para a vida de terceiros,
é possível acionar o corpo de bombeiros ou você levar a pessoa. Eu estou falando acionar o corpo de bombeiro, às vezes é mais difícil, mas se a pessoa tiver um surto, está falhando. Você pode levar ela, meio que à força, para uma emergência médica, um pronto-socorro mesmo, caso a pessoa esteja oferecendo risco para a sua vida ou para a vida de terceiros, se ela estiver agressiva. De outra forma, o paciente tem que querer mesmo. Nesse fase, até apareceu um slide, não sei se Matheus tem facilidade de achar, sobre as fases do luto. Esse slide aí, ele aponta uma questão que acontece muito em qualquer etapa, por exemplo, uma depressão, por exemplo. Tem essas mesmas fases aí. A fase da negação, que é a fase que ele não admite que ele está com o problema. Então, ele não aceita que tem aquele problema. Então, se ele não aceita que tem aquele problema, ele não vai procurar ajuda. Depois, ele vai entrar nessa fase da raiva. Ele vai ficar com raiva de estar com o problema. Ele não admite, ele não consegue entender como é que ele entrou naquele negócio ali. Então, ele fica com raiva de si mesmo. E daí, ele começa a barganhar. Por que, irmãos, por exemplo, depois aí tem que cortar nessa fita aí, nessa filmagem que eu vou dizer agora, hein? Vou dar uma desligada nessa, aí ela consegue a cor. Esse é um fato interessante. Na Bíblia é a mesma coisa. Fui diagnosticado com um problema hipotiroidismo. Fiz uma consulta com um especialista, um endócrino, e ele me condenou a fazer uso de remédio o resto da minha vida. Eu não admiti aquilo. Eu com 30 e poucos anos, 30 e pouco mesmo, tinha 32, 34 anos no máximo. Tem que fazer uso de remédio, 3 tipos de remédio diferentes, porque eu desenvolvi, por causa disso, desenvolvi também a colesterol alto, triglicerídeos alto, a glicose estava no limite. Então eu tinha que fazer uso de outras medicações, além da medicação para estabilizar a tireoide. Eu tenho que fazer uso desse medicamento. E eu perguntei para a médica, eu digo, doutora, quanto tempo eu vou ter que tomar esse remédio? Ele disse, meu filho, o resto da sua vida. Eu comecei a tomar os remédios. Mas eu cheguei a um tempo que eu me enfezei daqueles remédios. Eu estou falando a verdade. Eu fiquei revoltado, eu fiquei com raiva. Não pode um negócio desse, eu não tenho condição de tomar remédio o resto da minha vida. Então eu neguei aquilo ali, eu fiquei bravo com aquilo ali. E sabe o que foi que eu fiz? Parei de tomar os remédios. A maior desgraça da minha vida. Porque daí a pouco os efeitos começaram a voltar. Foi o que eu tive que fazer? Voltar para o médico. Para ficar menos pior, mudei o endócrino, porque eu não ia ter coragem de encarar aquele que eu fui da outra vez. E aí, aceitei que tenho o problema e estou tomando remédio todos os dias para combater o hipotireoidismo. E aí, a gente tem que entender essa verdade, senão a gente vai morrer mais depressa. Então fica aqui a dica. É coisa espiritual? É, irmão, mas tem muita coisa que é realmente enfermidade da alma mesmo, enfermidade física, que precisa ser tratado por profissionais da área. Tá certo? Então, a gente tem que desmistificar isso. A gente tem que acreditar que Deus cura, temos que acreditar que Deus cura. Acreditamos que o diabo, ele interfere em situações, sim, intervém. Mas há coisas que são realmente psicossomáticas ou são patológicas e que precisam de ser tratadas como tal. Tá certo? As perguntas continuam no chat online com as psicanalistas. Vocês podem enviar perguntas para elas, elas vão responder. Tá certo? E aí, estão à disposição de vocês. Quiserem depois conversar particularmente, elas estão aqui à disposição. Tá certo? Domingo que vem, nós vamos falar sobre a baixa autoestima.
Então, também teremos uma banca como essa, uma palestra, depois abertura para perguntas e respostas. Convidem pessoas que você conhece que lidam com isso, ou que sofrem do problema, ou que lidam com pessoas que sofrem desses problemas. Tragam, vai ser uma oportunidade ímpar para a gente poder ter uma conversa, um debate. Quem sabe, alguma coisa muito boa você vai ouvir aqui, que pode ser determinante para você, para a sua família, uma cura de Deus. Nós filmamos a palestra inteira, filmamos as perguntas também, e certamente essa semana vamos estar disponíveis aí no nosso canal no YouTube, para os irmãos reverem a palestra e poder entender melhor acerca do assunto, tá certo? Nós vamos cantar uma música agora. Enquanto nós vamos cantar essa música, nós vamos trazer a nossa oferta na escola dominical.